contato mais próximo aí com a gente, torne-se membro Torne-se agora. membro agora, cara. E a gente já te adiciona lá no Telegram. Entendeu? Isso aí. É isso? É isso. Estou aqui com o Marcos Pontes e dia do astronauta. Por que é dia do astronauta hoje, hein? Não, hoje é o dia que o Neil Armstrong chegou à Lua, dia 20 de julho. Né? Supostamente. Tô brincando. Supostamente, certamente. Certamente. Tem gente que não acredita até hoje, né? Pois é, mas essa coisa, volta e meia pega essas perguntas Teorias aí, da né? conspiração, conspiração. Que é tudo... Foi feito num estúdio em Hollywood, né? Pô, eu já ouvi de tudo sobre a Lua. Que não, a questão que a Lua é oca também, umas coisas assim. Tem umas teorias doidas assim desse Lua negócio. Oca? E lá você dentro nunca viu tem isso? alguma coisa, não? É, como se fosse uma espaçonave, algo assim. Ah, tem um filme agora que é sobre isso. Isso, esse filme saiu. Eu não lembro o nome do filme, mas tem esse negócio. Moonfall, exatamente. Então tem essas teorias malucas, assim, até que Elvis Presley mora na Lua. Ele, Ele e o Michael Jackson. Michael Jackson e o Paul McCartney, né? Original que morreu. É, o original, né? Porque agora que tá uma Agora cópia, tem a sósia, né? é. Tem a sósia. Caramba, mas o pessoal tem uma Você se imaginação diverte boa, com né? essas coisas? Volta e meia aparecem essas perguntas todas. Aquele lance do lado escuro a face escura da Lua. Porque tem uma face que nunca tá virada pra gente mesmo? Tem. Por causa tipo um acoplamento que existe entre os dois corpos, né? Entre a Lua e a Terra. E o giro dela, a rotação da Lua, sincronizado com a translação e o movimento da Terra, causa esse efeito, né? Tem uma parte da Lua que nunca aparece pra gente. Ela sempre fica virada pro outro lado. O que é interessante, né? Se for pensar nisso, né? Eu não vou saber explicar isso aí na física, mas os astrofísicos conseguem colocar isso aí em equação e mostrar isso. Tem teorias da conspiração também, que lá moram os alienígenas, né? Nessa fase... lá de lá, essas coisas todas. Mas bobeira, né? Essas coisas têm... Olha, a ciência é muito interessante, porque sempre existem as pseudociências, assim, essas coisas que surgem, né? Mas o fato é que, como a gente constrói a ciência, a gente vai tijolinho por tijolinho, né? Então, cada pessoa dá sua contribuição e vai elevando o conhecimento cada vez mais para frente. Exato. Isso é a contribuição de milhares de pessoas, de cientistas ao longo da história, que vem contribuindo com uma parte e com outra. De vez em quando aparece um iluminado, tipo um Einstein, que sai do meio comum e... Né? Cria alguma coisa que ninguém... Olha de um jeito que ninguém pensava, né? Isso, aí ele coloca uma teoria lá na frente... Aí vem a galera preenchendo com tijolinho para demonstrar ou desprovar aquilo lá, né? Ou para contrariar o que foi falado. E é interessante isso, né? Porque é dessa forma que a gente constrói o conhecimento. Inclusive a equação de onda de Schrödinger, né? Dizem que ele subiu lá numa montanha, né? Foi passar um final de semana lá e voltou com a equação pronta, né? É mesmo? Agora como que ele chegou nessa equação, não se sabe. Né? Tem a história da maçã também que cai na cabeça. Cai na cabeça do Newton. A ciência é bacana por causa disso também, tem muita coisa. Agora, importante, um ponto que a gente tem que ficar sempre atento é que a ciência ela não pode ser fechada. O que eu quero dizer é o seguinte, em que sentido? Você entre os pares não aceitar não aceitar outras ideias. Tá. Ciência, por natureza, ela tem que ser aberta a ideias. Questionamentos. Hipóteses, você pode provar, desprovar, mas... Você tem que ficar atento e aceitar isso, senão ela não evolui, senão você só fica naquilo que você acha que acredita, aí vira crença. Exato. Aí vira dogma, coisa assim do tipo. Não pode, ciência tem que ser aberta. Mas é interessante, eu adoro trabalhar, conversar com cientistas, você sempre aprende mais, né? É verdade. E principalmente agora, quando você fala de física quântica, essas coisas assim, lá na frente. Neurociência, então, a gente está avançando em várias coisas. Nanotecnologia, tem muita coisa nova que vai artificial. aparecer. Inteligência artificial. Inteligência artificial é algo que vai revolucionar a vida das pessoas, né? Já está, né? no nosso dia a dia. Às vezes nem percebe. Quando você liga para o banco, você liga para alguma empresa, né? Que te atende, né? De forma automática, você está falando com uma inteligência artificial. Né? Essa inteligência artificial ela é focada, vamos dizer assim, ela não é geral. Ainda não existe a inteligência artificial geral. A diferença dessas aplicadas, né? Da geral, é que a geral seria depois do que eles chamam de ponto de singularidade, onde a inteligência começaria a raciocinar como um ser humano. Isso que eu tenho medo desse ponto de singularidade, onde a gente vai ser dominado pelas máquinas e vai ser morto, e essa história já foi contada em vários filmes. Mas a gente está muito longe, falo que está muito longe disso. Isso aí está longe ainda. Por quê? O que acontece é que o que nós temos hoje é um trabalho feito durante décadas, baseado principalmente em software. No começo da inteligência artificial, quando começaram a pensar em inteligência artificial, lá atrás surgiu o nome, inclusive,
eles tentaram criar como se fosse uma cópia do cérebro humano. Mas não tinha material, não tinha conhecimento necessário para fazer isso, ou seja, essa ideia do hardware foi descartada. E aí começaram os algoritmos, né? Algoritmos de procura primeiro, né? Search. Você vê que a Google utiliza um algoritmo desse tipo e foram aperfeiçoando, entraram as redes neurais de uma série de aperfeiçoamentos em redes neurais primeiro, com balanceamento de nós e aprendizado supervisionado, que a gente diz, você sabe onde você tem que chegar, você coloca uma hipótese para a máquina, ela vai, calcula e te dá uma resposta. Aí você compara aquela resposta com o que é esperada, aquilo retrocede no sistema e faz balanceia novamente os nós, né? E aí até chegar no resultado. E a máquina vai aprendendo de forma supervisionada. Aí depois veio, né, não supervisionada, já começa a ter uns resultados diferentes. Depois Deep Learning, né, com várias camadas, vamos chamar assim. E vem evoluindo de uma forma muito rápida. Hoje em dia o pessoal já trabalha com a parte de hardware, porque agora conseguiu a tecnologia para isso. Então existem, por exemplo, circuitos, vamos chamar assim, os chips ali, né? Que não são, a gente está acostumado com um circuito tipo um Intel Inside, que você vai, aquilo lá é desenhado. Sim, né? Aquela plaquinha toda com os caminhos, né? E aquele circuito, né? Aquele chip ali, ele foi desenhado exatamente onde fica um transistor, onde fica assim vai. Esse outro tipo de circuito, que ele chama de Neuromorphic Design. Neuromorphic Design, imagina que você tem um extrato, né, de silício, germânico, que seja, e aí você distribui de forma aleatória dentro dele. Como a gente está nessa mesa aqui, também de desenho de forma aleatória, caótico, uma série de main registers, que ele chama. Cada main register daquele lá é como se fosse um neurônio, que se conecta com milhares de outros de uma forma aleatória. Isso representa mais ou menos o nosso cérebro, né? E a partir daí você consegue ensinar esse circuito a reconhecer padrões. E aí ele forma as redes neurais, reforça as redes neurais. E ele vai aprendendo e vai evoluindo com essa... Por reforço, como a mente da gente, por associação e reforço. Ele não entende que aquela imagem é um gato. Ele começa a comparar e a gente vai falando, isso é um gato, isso não é. Aí ele vai aprendendo. E vem vários inputs a respeito daquilo, o ruído que um gato faz, a forma como ele anda, o formato da orelha, assim por diante. E aquilo tudo começa a formar um padrão que ele associa aquilo a um gato. Exato. Né? Como a mente da gente. A diferença de um circuito desse, de um sistema desse, para o sistema normal que a gente tem no computador, etc., é que esse daqui ele é muito bom com matemática, né? Por exemplo, com cálculos. Então funciona o sistema binário, aquela coisa toda. Então ele calcula muito rápido, baseado em vamos dizer assim, computação interna ali de bit, né? Esse daqui não, ele reconhece padrões, coisas que o outro não faz. Facilmente. Esse que faz, depois você programar muito e ele reconhece o seu rosto, assim por diante, mas depois de muita programação. Esse daqui não, ele já está intrínseco no hardware, essa programação. Então, se você somar esses dois num computador, você vai ter um computador que faz cálculo rápido e que reconhece padrões rapidamente. Exato, né? Aí a gente começa a conversar mais perto de inteligência geral. Tem computador quântico, né? Que o pessoal tá... Isso aí é um outro salto em termos também de hardware. O Brasil... Eu investi bastante no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Quando a gente entrou no Ministério, durante a transição ainda, lá no final de 2018, nós fizemos um tipo de um SWOT. Né? O que é SWOT? SWOT é uma análise de... SWOT é Strength, Weaknesses, Opportunities e Threats. Ou seja, fortitudes, fraquezas, oportunidades e desafios, vamos chamar assim, né? Ameaças. Então, a gente faz, aquela comum que a gente faz em empresas, assim, eu fiz lá no Ministério, nós fizemos, entre outras análises, e a gente observou o seguinte, quais que eram para o Brasil e para o mundo as tendências da ciência no futuro, onde seria melhor para a gente investir, o dinheiro é reduzido, então você não pode investir em tudo. Investir em tudo, né? Você tem que causar prioridades, e foi determinado duas áreas importantes, uma era transformação digital e a outra biotecnologia. Você vê que foi até interessante, que isso foi muito útil para a pandemia depois.
E aí... Tecnologia, vacina... vai desde bioinsumos para agricultura, passa por remédios, vacinas. Pô, é bem amplo. É uma coisa bem ampla mesmo. E aqui em transformação digital inclui inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, computação quântica, tudo isso aqui. E a gente investiu muito em inteligência artificial, que era aquele ponto onde o Brasil pode encontrar no futuro e ser um dos protagonistas lá. Então, nós investimos em 8 laboratórios, 8 centros de inteligência artificial, que são conectados com 5 câmaras de internet das coisas. A gente fez um plano nacional de internet das coisas. Internet das coisas é o seguinte, quando você tem uma máquina conversando com outra máquina, imagina que isso aqui é uma máquina, isso aqui é outra máquina, sem interferência nossa, eles estão trocando dados e conversando. Por exemplo, já existem algumas geladeiras, mesmo atrás de você aí, algumas geladeiras equipadas com isso, conectadas na internet, que elas fazem a avaliação do que tem dentro dela. O que falta. E aí o que falta, ela já comunica com uma máquina no supermercado. E você autorizando a compra, ela faz a compra e já vem para cá. Isso é assustador, hein? Entendeu? A geladeira começa a fazer compra por você, mano. Aí você tá aí louco. Você vai lá, cadê o chocolate? Ela fala assim, você está muito gordo. Você está muito gordo, cara. Olha só, cara. Mas sabe o que eu tava pensando? Imagina, eu juro pra você, acabou de me dar vontade de tomar água de coco. Certo. Imagina se eu chego em casa e tem água de coco. Não, mas vai chegar nesse ponto. Cara, você gosta de água de coco, ela percebe que acabou a água de coco, ela mesmo já vai pedir. Não tá longe disso daí, não. Mas de acordo com o seu consumo, então você vai perceber o que você gosta mais, gosta menos. Ou uma busca na internet. Ela tá conectada com o seu celular. Você começou a buscar água de coco ou, sei lá, um produto novo, ela já vai perguntar quando chegar em casa, você quer que eu compre? Achei um preço bom de tal coisa. Fala, compra pra mim. Aliás, esses sistemas que a gente tem hoje, Google, Apple, etc., eles fazem isso. Já? Baseado nas suas pesquisas, ele já consegue saber o que você prefere, por que você está entendendo. Por isso que se você, inclusive, falar com a Siri lá da Apple ou do Google, né? Como é que fala quando o Google é do Android? Olá, Google, não, tem um nome. Do Google é Google, mas tem a da Amazon que é a... Da Amazon Alexa. Alexa, coisa assim. Aí ela começa a ouvir, esses sistemas começam a ouvir o que você está falando. Você pode se surpreender uma hora que você está conversando com alguém, com um celular próximo. Não, já aconteceu aqui. E aí depois você começa a ter propaganda daquilo. No meio do papo aqui, você quer que eu procure tal coisa? Eu falei, não é para ficar escutando as coisas. Outra coisa, eu acho que no futuro, não sei se eu estou viajando, viu, Marco? Ela vai começar a perceber até sinais de depressão, sinais de tristeza. Sim. A pessoa vai se suicidar, chamar a emergência. Tipo, vai medir, vai estar conectado com o seu corpo, vai medir todo batimento cardíaco, as coisas. Isso é exatamente a aplicação de internet das coisas. Imagina você ter uma pulseira, ou esses relógios aqui, que esse relógio já mede. Já mede, eu tenho um também que já mede. E aí, com isso aí, ele começa a perceber se você está bem, se não está, se você está fora do seu normal por alguma razão. Então, eles começam a fazer isso aqui, né? Então, esse é o futuro. Né? Já faz. Acho que você deveria levantar um pouco, né? Você tá muito tempo levante sentado. agora. Levante um pouco, respire fundo. Então, essas coisas... Não ligue para sua ex, né? Você tá bêbado, fala assim, não liga para ex agora não.